Esse procedimento é realizado pelo fisioterapeuta e tem por objetivo relaxar os músculos. É uma atividade terapêutica muito usada pelos atletas e também por outras pessoas que sofrem, por exemplo, com fibromialgia, ou ainda aquela pessoa que pratica atividade física de maneira muito intensa e tem toda essa tensão muscular. Mas a verdade é que a vida estressante deixa a gente com a musculatura tensa. E esse tipo de procedimento pode trazer muita leveza e qualidade de vida. Por isso estamos aqui conversando com o nosso querido Pedro Oliveira, que é fisioterapeuta, que vai falar sobre isso. Bom dia, Pedro, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Eu queria que você falasse para a gente em que consiste esse tipo de procedimento. O que é a liberação miofascial na prática? Bom, de forma simples, a liberação visa relaxar e trazer as características comuns do músculo. O músculo ele tem uma característica de elasticidade, ou seja, ele vai contrair, vai alongar e vai voltar para o seu estado normal. Muitas vezes, por conta do estresse, rotina pesada e alguma patologia, o músculo tem contraturas. O que acontece? Ele contrai e não consegue mais voltar ao estado normal. Nisso, a gente vai fazer uma palpação, uma análise palpatória, vai ter uma conversa com o paciente para saber quais são os pontos de dor, onde tem mais tensão e fazer compressão e utilizando também alguns materiais para fazer com que esse músculo volte ao estado normal dele. Então, você manipula esse músculo com as mãos, Isso. fazendo essa liberação, ou ainda usando rolos, outros Isso, utensílios? os ganchos, a gente tem vários, também aquelas pistolas vibratórias, tudo isso auxilia o profissional para trazer essa característica de elasticidade para o músculo novamente. Pedro, a gente vê hoje com a grande propagação das informações a respeito da importância da atividade física, uma grande quantidade de pessoas praticando corrida, Sim. praticando musculação, praticando crossfit. Aí, de repente, você está lá, popularmente, como a gente fala, todo entrevado. Todo entrevado. Fez aquela corrida, não se preparou. Esse tipo de procedimento pode ajudar a trazer esse relaxamento? Sim. A gente utiliza muito no pré-exercício e pós também. Ele vai preparar teu músculo para fazer aquela atividade e pós-atividade também ele ajuda na recuperação. A gente sente aquela dor depois do treino e também ele ajuda no desempenho, porque imagina, um músculo que está tensionado, ele não está trabalhando direito. Então a gente vai fazer aquela recuperação para você ter um melhor desempenho lá na frente, na prova. Geralmente eu indico no meu consultório que o paciente vá 2 dias antes, por exemplo. Você faz o procedimento e aí o corpo vai se recuperar e você vai estar 100% no dia da prova. Qual é o perfil hoje no seu consultório de quem procura a liberação miofascial? Tem muito atleta, muita gente que faz crossfit, academia, mas também tem muito idoso, aquela pessoa que já tem a postura um pouco mais curvada por conta da idade. Tem também muita gente que tem uma rotina de trabalho muito pesada. Tem muito cliente meu que fala, ó Pedro, estou saindo de trabalhar agora, se tiver uma vaga para mim, por favor me coloque, eu não estou aguentando mais. E aí chega, a gente faz o procedimento, quando chega em casa ele já manda mensagem, Pedro, estou sentindo muito melhor, porque tem aquela dorzinha boa que eles falam. Pedro, tá doendo, mas é uma dorzinha boa. Assim que tu para... Então o procedimento, ele pede uma determinada força. Sim, você tem que ter um diálogo com o paciente direto para saber. Não é para ser doloroso. Incomoda um pouco, às vezes, porque você está mexendo numa região que está com dor. O paciente chega com dor para a gente. Então é bom o profissional sempre ter aquele diálogo com o paciente para não ser uma coisa muito dolorida. Mas vai ter um certo desconforto. Sim, porque a gente já está mexendo naquela região que está sensível. Entendi. Por exemplo, nós mulheres, nós temos um público feminino muito especial. Já quero mandar um abraço para a mulherada que nos acompanha aqui no nosso programa. Nós temos um período do mês em que a gente fica muito tensa. Naturalmente, a nossa rotina é sobrecarregada. Temos o trabalho, temos a casa, temos os filhos, enfim. A rotina de uma mulher é algo realmente muito complicado, complexa e intensa. A liberação miofascial pode ajudar na tensão pré-menstrual? Pode, porque, como a gente diz, a gente trabalha no músculo. Se você está sentindo dor, você vai ter aquela contração, você vai sentir os músculos mais presos. Então, ajuda a relaxar, a passar por esse período com mais facilidade. Pessoas com bruxismo, por exemplo, tem toda uma tensão nessa parte do rosto, nessa parte do trapézio. Tem indicação de fazer esse tipo de procedimento? Boa parte dos meus pacientes tem bruxismo. A gente trabalha a parte da ATM e também trapézio, os músculos do pescoço cervical.
Pedro, e qual é, hoje a indicação que você, assim, quando esse tipo de procedimento é indicado? Ó, se você está sentindo isso, você precisa de uma liberação miofascial. E outro detalhe, em quanto tempo eu percebo o resultado? É uma terapia que eu preciso de várias sessões? Na primeira sessão eu já percebo uma melhora? Sim. É um tratamento contínuo? Na primeira sessão você já sente, logo após sair do consultório, tem muito cliente que já relata melhora. Mas como a gente está estimulando o corpo, você vai sentir os resultados ao longo dos dias. Tem paciente meu que vai de 15 em 15 dias, tem gente que vai todo mês, tem aquela prevenção. Como você tinha perguntado, assim, muita gente tem as indicações, tem muita gente que vai... Me relembra só a tua pergunta, tu falou. As indicações. Quando eu devo perceber que eu preciso procurar um fisioterapeuta para fazer uma liberação miofascial? Dor crônica, dor aguda, que é aquela dor que já te acompanha há algum tempo. Se você vai fazer algum exercício, alguma prova, você pode fazer liberação. Se você já está com a carga de exercício de um longo tempo, você está praticando ali, você vai toda semana para a academia, vai ter um período que você vai sentir que seu desempenho deu uma caída. É muito bom também fazer liberação, porque você vai recuperar a sua musculatura daqueles dias que teve uma sobrecarga. A partir de que idade eu posso me submeter a esse tipo de liberação? Não tem assim uma faixa etária, mas tipo, uma criança não teria necessidade de fazer. A partir dos 16, a gente já tem aquela carga mais pesada no dia a dia, já pode fazer, não tem contraindicação em relação à idade, não. Que maravilha. E como é que é feito? Uma curiosidade. Gente, estou adorando essa conversa. É deitado, é sentado? Como é que funciona? No meu consultório eu faço deitado. Eu tenho uma maca, o paciente fica na maca e a gente vai fazer toda a anamnese dele, perguntar os pontos de dor, o que é que está mais incomodando para trabalhar aquela região. Por exemplo, se a pessoa vai fazer corredor, vai fazer perna, então eu vou trabalhar toda a perna dele. É bom que ele esteja deitado e aí a gente vai fazer o quê? Vai fazer a análise palpatória, que é pressionar os pontos para saber onde está mais tensionado, onde tem algum ponto de tensão e trabalhar em cima daquela região. Quanto tempo dura uma sessão como essa? Em média de 1 hora. Uma hora é muito tempo, né? Trabalhar a musculatura toda. Até conseguir deixar a pessoa bem molinha, toda a musculatura bem leve. Olha que coisa boa. Pedro, e ainda dentro desse contexto da liberação, você é especialista nessa parte, né? Sim. Você gosta muito dessa parte da liberação. Qual o papel do estresse na tensão da musculatura? Você observa que quando há um estresse, a pessoa realmente contrai esse músculo, porque o corpo fala. Sim. Não, o humor em si, ele já vai trazer alterações na fáscia, que é o tecido conjuntivo que cobre os músculos. E a musculatura vai responder a essa tensão, você vai ficar mais preso, mais travado. Então, quem tem ansiedade, passa por muito estresse, é muito, muito indicado. Olha só, que dica importante para você que está aí fazendo o seu tratamento, já toma o seu remédio, faz a terapia. Que tal experimentar a liberação miofascial? Eu quero agradecer você, Pedro, por essa oportunidade de trazer tantos esclarecimentos aqui no nosso programa. Obrigado. Até a próxima. Esse foi o nosso quadro Saúde em Dia.